Bom dia, pessoal. A convite, na verdade, do professor Laércio, eu vim aqui falar um pouquinho sobre essa relação entre ciência e tecnologia no esporte. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Pampa, universidade que talvez muitos de vocês não conheçam, bem no sul do Brasil, uma universidade nova, tem alguns poucos anos de vida. E o meu nome é Felipe Carpes, hoje eu tenho a função também de presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Também tenho uma função dentro do Conselho da Sociedade Internacional de Biomecânica. E meu trabalho tem sido nessas sociedades mais voltado ao desenvolvimento da área. E a biomecânica, como provavelmente muitos de vocês sabem, ela tem uma interface muito grande com a tecnologia. Então, como é que a gente vai lidar com essa relação entre ciência, esporte e tecnologia numa variedade de contextos tão grandes quanto tem o nosso país? Nem todo mundo está num grande centro esportivo, nem todo mundo está numa grande cidade que tem muitos atletas, que tem equipes competitivas, profissionais ou semiprofissionais. Mas isso não pode ser um fator que nos limite a desenvolver esse modo de pensar, um modo de pensar que use a tecnologia a nosso favor e que provenha ganhos aí a médio e longo prazo. Eu acho que quando a gente está falando sobre a atividade de universidade e como trabalhar esses conceitos, nós estamos, na verdade, pensando em mudar o futuro, porque mudar o que está acontecendo agora, o que vai acontecer amanhã, não é algo tão fácil, mas a gente pode trabalhar para mudar mais adiante. Então, dentro da biomecânica, eu sempre comento com meus estudantes que depender da tecnologia para fazer biomecânica é bom e ruim. É bom porque a tecnologia tem avançado muito nos últimos anos. A gente tem muita coisa nova aparecendo, muita instrumentação, muito equipamento bonito, muita coisa legal que os alunos desde a época da graduação gostam de manusear, manipular, enfim. Mas o lado ruim disso tudo é que essa tecnologia ela é excludente, né? Porque nem todo mundo vai ter acesso a ela. E não há muito o que se fazer com isso, porque a tecnologia envolve também muitas vezes recursos muito grandes, né? Então, como é que eu vejo isso? Falando por mim, o professor Felipe, que tem aqui 50, 60 alunos de biomecânica por semestre, que passam aqui pelo laboratório, vivenciam práticas, enfim. Adianta eu mostrar para eles como funciona um sistema de 18 câmeras, com reconstruções 3D, isso tudo, se talvez 1%, quiçá meio por cento deles vai ter contato com isso de novo durante a graduação? Eu tenho minhas dúvidas. Então, o que nós temos feito? Eu tenho usado muito ferramentas tecnológicas para mostrar a aplicabilidade de conceitos na ciência do esporte. E aí, então, a tecnologia vem a nosso favor, porque existem também boas tecnologias que são baratas, né? Por exemplo, eu uso alguns aplicativos de celular que eles conseguem determinar ângulos, distâncias, velocidades, acelerações. Alguns softwares de computador que são de acesso livre, então com isso também eles conseguem trabalhar a análise cinemática, por exemplo, do movimento em funções diversas. Mas eu não estou querendo com as minhas aulas formar uh, profissionais que vão mudar a realidade amanhã. Eu estou tentando com isso, usando essa relação de tecnologia, ciência e esporte, formar profissionais que vão conseguir pensar um pouco mais amanhã sobre como resolver os seus problemas. Eu acho que hoje a tecnologia ela vem para nos ajudar a resolver os problemas, mas por mais que em algumas áreas a inteligência artificial esteja caminhando muito rápido, né, avançando muito rápido, a principal máquina ela ainda está com a gente, né? É o nosso cérebro. São as nossas experiências, são as nossas vivências, são as possibilidades que nós enxergamos nas coisas. Né? E disso vem um outro conceito também que está sendo cada vez mais importante em ciência, esporte e tecnologia, que é justamente a inovação. Então, quando o professor Laércio me convidou essa semana, eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar, né? Isso é um tema que é algo tão amplo, né? E aí eu decidi falar com base no perfil que eu tenho tentado mostrar para os meus estudantes, que é de encontrar a novidade, talvez fazendo algo que as pessoas fazem já, mas de uma maneira diferente, inovando um pouco, tornando o acesso um pouco mais universal, porque quando eu ensino um estudante a usar um aplicativo de celular, ciente das limitações que esse aplicativo tem, por exemplo, né?
ou um software aberto, ciente das limitações que ele vai ter. Eu estou ensinando ele não só a achar uma forma de resolver um problema, mas eu estou ensinando ele também, espero, né, que eu esteja ensinando ele a como saber quais problemas ele vai conseguir resolver agora com as ferramentas que ele tem e o que ele precisa para resolver outros problemas. Então, eu acho que ciência, tecnologia e esporte, a fronteira, como o Laércio comentou no e-mail que ele me enviou, né, a fronteira do conhecimento entre ciência, esporte e tecnologia, enfim, eu acho que é muito difícil dizer onde é que está essa fronteira, porque essa fronteira vai depender, né, do contexto que vocês estão envolvidos. Então, a sugestão que eu dou é: encontre a sua visão da fronteira. Aonde que está a limitação? Aonde que está o passo maior a ser dado? E se preparem para isso. Tá? Hoje nós estamos vivendo uma era de ciência e esporte no Brasil muito boa. Poderia ser melhor? Sempre poderia ser melhor. Tá? Sempre poderia ser melhor. Mas esse ser melhor também depende muito da gente, entendeu? Às vezes a gente fica naquela, mas é que é difícil, que eu não sei o que lá. Não, não é. Se vocês conseguirem ter uma mente inovadora, uma mente empreendedora, vocês vão enxergar essas relações entre ciência, esporte e tecnologia de maneira muito clara. Então aqui no nosso laboratório, só finalizando o vídeo, eu vou dar alguns exemplos do que a gente tem feito, né? Nós trabalhamos com alguns estudos, nós temos alguns estudos na linha de esporte, desempenho e prevenção de lesão, né? Por exemplo, trabalhando com novos materiais, né? Desde uma roupas compressivas, por exemplo, que é um tema que nós temos estudado aqui no último ano no laboratório. Nós também investigamos algumas características de calçados que são usados com o objetivo, na verdade eles promovem outras alterações biomecânicas que também têm um impacto, né? E podem ser usados no esporte, não só no contexto de reabilitação, mas também como estratégia de treinamento. Nós também temos trabalhado observando como que pessoas com mais idade, por exemplo, idosos, né, respondem ao exercício e o que eu posso mudar, como é que eu posso usar a tecnologia a favor deles, seja com monitoramento de movimentos, seja com mudanças no ambiente, seja com mudanças no tipo de material que eles usam, para facilitar um pouco a vida deles. E quando eu digo facilitar a vida deles, é permitir que eles se mantenham fisicamente ativos. Então, são temas que envolvem ciência, obviamente, envolvem esporte, mas envolvem tecnologia, que eu coloco nessa roda de conversa, porque eu acho que nós ainda fazemos muito pouco uso da tecnologia. E isso vem um pouco também, uma culpa de nós professores, que durante a graduação não instigamos tanto os nossos alunos, né, a enxergar o potencial dessas novas tecnologias. Então está na hora da gente expor isso mais aos estudantes, e está na hora também dos nossos novos estudantes começarem a se virar, né, com a tecnologia e achar soluções com ferramentas mais simples, e isso envolve mais estudo de base, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente tem feito, vocês podem, como o Laércio diz, né, bate no Google lá, GNAP, Unipampa. Aí vocês vão achar o site do nosso grupo, vão poder conhecer um pouco mais nossos projetos, enfim, e acompanhar um pouquinho do que a gente tem feito nessa relação entre ciência, esporte e tecnologia. Laércio, um grande abraço, espero ter atingido o objetivo desse pequeno vídeo, e parabéns para todo mundo aí pela manutenção dessa discussão do Centro Esportivo Virtual, que é muito legal, uma referência no Brasil. E quem quiser um dia nos visitar aqui no Sul, estão todos convidados. Tá bom? Grande abraço.